Olá, a pergunta que vai ser respondida hoje é em relação à ginecomastia e prolactina. Como que nós podemos ter o desenvolvimento de uma ginecomastia sem termos níveis tão altos assim de estrogênio? Vamos lá, primeira coisa que a gente precisa relembrar, nós já temos vídeos também anteriores que falam sobre ginecomastia, e a ginecomastia é um aumento da glândula mamária no homem. Então os homens têm glândula mamária, como eles não têm estrogênio em tão alta concentração circulante, eles não conseguem desenvolver glândulas mamárias, diferentemente da mulher. Porém, quando esses níveis estrogênicos eles estão altos, este homem e tendo uma genética também favorável, estes homens começam a desenvolver suas glândulas mamárias e começam a produzir o que a gente chama de ginecomastia. Mas a ginecomastia nem sempre ela é formada por estrogênio. Essa ginecomastia ela pode ser também formada através do aumento dos níveis de prolactina e também por aumentos dos níveis de IGF-1. E como isso acontece? Alguns derivados de esteroides anabolizantes, como por exemplo a trembolona, aumentam os níveis de prolactina. Nós, na verdade, temos uma diminuição da dopamina. A dopamina no corpo reduzida faz com que a gente aumente a produção de prolactina. E a prolactina pode desenvolver os ductos mamários, né? Então ela pode trabalhar num perfil ali adjuvante do desenvolvimento de ginecomastia através da sua ligação aos seus receptores. Mas o que eu preciso deixar bem claro para você é que você não vai ter uma ginecomastia a partir de prolactina se seus níveis de estrogênio também não estiverem em desbalanço. Então, quando a gente faz uma ginecomastia por trembolona, por exemplo, a gente faz uma ginecomastia por níveis altos de prolactina, mas porque a gente também está tendo ali um desbalanço dos níveis de estrogênio. Então, se você consegue controlar estrogênio, se você consegue controlar a prolactina no uso da trembolona, por exemplo, você consegue não ter o desenvolvimento dessas glândulas mamárias, porque na verdade a prolactina ela vai fazer mais o desenvolvimento do ducto e não necessariamente da glândula, tá? Então você tem uma ginecomastia que é causada por estrogênio, sim, e você tem uma ginecomastia que é causada por prolactina, não é clássica, tá? Mas que ela é causada por prolactina. Mas ela só é desenvolvida quando nós temos também níveis de estradiol elevados. Então você pode perceber que alguns derivados de testosterona ou derivados de nandrolona nem sempre proporcionam essa aromatização tão intensa, né? E aí você talvez não precise se preocupar tanto com o controle do estradiol. Mas existem alguns derivados da 19-nor, por exemplo, que são muito semelhantes à progesterona e, consequentemente, quando a gente tem uma molécula que se comporta como a progesterona, o nosso organismo entende que não há necessidade de regular a progesterona. E, consequentemente, o que ele faz? Aumenta a prolactina. Então, você pode ter ginecomastia não em função de um nível alto de estrogênio apenas, mas se você tiver um nível mediano de estrogênio, mas um nível alto de prolactina, você pode estar desenvolvendo ginecomastia. Por isso que a gente sempre reforça, faça periodicamente seus exames completos, porque não adianta você só pensar no estrogênio, você também tem que pensar nos IGFs e também você tem que pensar na prolactina para você estar se prevenindo de ginecomastias.